E aí, pessoal, a pergunta que todos estão fazendo é: por que o Grêmio melhorou? Alguém tem dúvida? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não deixe de seguir o canal, estamos chegando a 113 mil inscritos, o que me orgulha muito. Gente, todo mundo quer saber por que o Grêmio era tão criticado, o Grêmio melhorou. Aí tem gente que faz explicação simples, entrou o fulano, entrou o ciclano. E eu sempre coloco um ponto que é todo um contexto melhora. Muitas vezes não é alguma coisa, um ponto, outro ponto, todo o contexto melhora. Até mesmo a confiança dos jogadores. E isso aconteceu com o Grêmio. Mas tem uma situação, sobretudo quando a gente olha a escalação, que grita aos olhos, que é a utilização dos meninos no time principal. E aí eu fiz uma provocação no Twitter há pouco, que dizia o seguinte: como comprar Jean-Pierre, PP, Matheus Henrique ou Darlan? Faz aí, cálculo de colocar em cima da perna aqui. Quanto custaria Jean-Pierre? 25 milhões de euros? PP, 25 milhões de euros? Matheus Henrique, 20 milhões de euros? Darlan, vamos fazer aí, 7 milhões de euros. Você sabe o que isso representa? 495 milhões. O Grêmio nunca gastou perto disso. O Grêmio, e eu insisto, já não é de hoje, que o Grêmio tem o grupo mais valioso do Brasil. A gente sabe que o Flamengo está fazendo altos investimentos, é verdade, que esses altos investimentos acabam determinando situações importantes para o Flamengo. Só que em matéria de valer, de poder revender ou de vender, o Grêmio tem o grupo mais valioso. E isso representa em números. E aí eu não quis aqui citar as cláusulas rescisórias do Jean-Pierre e do PP, por exemplo. Eu citei um valor de mercado médio de 25 milhões de euros para cada um deles. Simplesmente fazendo essa análise. Por quê? Porque quando a gente olha, muitas vezes a gente olha, não, nós temos que contratar, se fala em grandes nomes, é verdade. Mas o Grêmio jamais teria 25 milhões de euros para contratar nenhum jogador. E o Grêmio tem no grupo 2 jogadores que valem 25 milhões de euros. Assim como o Everton valia. Foi vendido por um pouco menos em razão da pandemia, mas valia. Assim como o Luan, em determinado momento, valeu. Assim como o Arthur, foi vendido por 40 milhões de euros. Essa é a história. Essa é a história do Grêmio e esse é o motivo da evolução. Hoje, por exemplo, a gente pode, e eu não queria usar esse conteúdo para criticar, mas a gente tem aqui contratações de jogadores nota 5 que não geraram nada para o Grêmio. O Robinho, o Thiago Neves, o próprio Luiz Fernando. A gente tem o Braz e o Paulo Miranda, que hoje já tem que dar lugar para Juan e também para Rodrigues. Só que quando a gente acaba vendo isso, a gente sabe que precisa ter uma espinha dorsal experiente. A gente sabe que precisa acertar num Jeromel, num Michael, num Kahneman. A gente sabe que tem que fazer um investimento em lateral porque o Wanderson ainda não vai jogar esse ano. A gente sabe disso. Mas como é importante a gente entender que a cereja do bolo está em casa. O Grêmio só venceu na sua história porque tinha na cereja do bolo a sua casa. Os times construídos em cima de contratações, por exemplo, como o time de 2013, contratou Dida, contratou muitos jogadores, eles não ganharam. O Grêmio ganhou quando revelou. O Grêmio ganhou, vamos pegar a década de 80, porque tinha Renato, porque tinha Paulo Roberto, porque tinha Bonamigo, porque tinha Baidec, porque tinha jogadores formados em casa. Depois veio a geração do Valdo, logo depois também um time muito vitorioso. Aí depois vem a década de 90 com Kim, Carlos Miguel, Danley, Roger, Arilson, jogadores formados em Porto Alegre que fizeram a referência e a distância para o Grêmio. Aí depois vem a geração de Arthur, de Luan, de Pedro Rocha, do próprio Everton, que é esse conceito que a gente está vivendo atualmente no Grêmio. E a partir daí o Grêmio também recupera e faz valer a sua condição de clube protagonista. O Grêmio esqueceu um pouco isso, teve um jogo que o Grêmio inclusive entrou no campo sem nenhum jogador da base, não faz muito tempo, é só olhar, mas não. O Grêmio sentiu a distância que estava ficando desse projeto que é encabeçado pelo presidente Romildo e como num toque de mágica recuperou essa questão. E recupera no momento crucial. Os meninos é que podem ganhar, são os meninos que vencem e os meninos são a diferença. O conceito contratado de jogadores de 30 anos, eles são a estrutura. Mas quem ganha é quem consegue sair dessa bolha. E eles é que conseguem. O Grêmio hoje começa a construir trabalho para ganhar
algum campeonato importante no ano de 2020, que vai terminar em 2021. Por quê? Porque conseguiu dar a Darlan opção, conseguiu recuperar o GPR, conseguiu permitir que PP jogasse mais, lembrando que PP sequer era titular do ano passado para jogar o Alisson. Então, dentro dessas mudanças, e aí a gente tem que entender também que o chefe da comissão técnica, o Renato, foi cabeça dura em determinado momento, insistindo em jogadores que não dariam resultado, como o André em outros tempos, como o Thiago Neves, o próprio Robinho, só que ele cedeu a mudança, quebrou uma situação que para mim é fundamental num treinador, que é não morrer abraçado às suas teses. Ele quebrou isso, ele recuperou o GPR também com o talento do presidente Romildo, e o Grêmio recuperou o caminho, entrando num espaço que hoje é muito promissor. Um Grêmio muito mais forte, um Grêmio que revela jogadores mais uma vez. Agora, por exemplo, nós já temos uma possibilidade, e ninguém se dá conta disso, de na Olimpíada ter GPR, ter PP, ter Matheus Henrique. Imagina você, na nossa seleção sub-23, 3 jogadores titulares do Grêmio. Isso é mérito de trabalho. Isso é mérito de trabalho. Talvez nenhum outro clube brasileiro tenha 3 titulares absolutos, porque o PP deve ir. O Matheus Henrique é titular do time, era capitão do time. E o GPR está em evolução mais uma vez, ele que foi a estrela do time em determinado momento e agora mais uma vez em evolução. Ou seja, o Grêmio começa a trabalhar em cima de uma realidade de muita divulgação para os seus jovens atletas e sabendo que já tem atrás, vem Elias, vem Fernandinho, vem jogadores importantes para o Grêmio, vem o próprio Pedro Lucas. O Grêmio não só tem essa geração, como tem a próxima. E a pergunta fica no ar. Respondam. Como comprar esses jogadores? Matheus Henrique, Darlan, GPR e PP. Quem compraria? Ninguém. O Grêmio tem o grupo mais valorizado do Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.